Mas o que é importante, assim, ó, a gente acaba sempre, dentro da engenharia de processo, tendo que fazer... no primeiro momento, a gente pensa o quê? Tem um cronograma de atividades, então o produto está aprovado, começa a desenvolver o processo, está chegando ferramental, máquina, não sei o quê, né? Mas mais um ponto assim que eu chamo a atenção para vocês. Se vocês estiverem um dia na engenharia de processos, nessa visão sistêmica que a gente precisa ter das coisas, né? Vocês já se deram conta que aquilo que nós definirmos no processo gera impacto na eficiência da produção, gera impacto no OE, gera impacto na produtividade, na qualidade, nos prazos de entrega. Então, às vezes o pessoal fica, porque o PCP, não sei o quê. Epa, o PCP, beleza, tem que ser o estratégico do negócio. Mas agora, se ele tiver uma engenharia de processos ruim, ele vai apanhar sempre, ele pode fazer o que ele quiser, ele não vai conseguir cumprir prazo, não vai conseguir fazer aquilo que é esperado, né? Porque quando nasceu o produto lá, alguém fez algum tipo de estudo e identificou que havia capacidade. Porque eu estava dizendo, se vocês pensarem na lógica das coisas, né? Se eu tiver uma engenharia de processos ruim, não tem como fazer uma boa programação de produção, né? Porque eu tenho muitas variáveis do processo, vou ter muita dificuldade. Então, quando a gente olhar para a engenharia de processos, a gestão da engenharia de processos, ela acaba fugindo muito de apenas um cronograma de entregas, né? A gente precisa olhar como é que está a eficiência. Lá, para vocês terem uma ideia, na empresa que eu estou hoje, a gente tem várias GoPro, e as GoPros são colocadas nos postos com uma certa frequência para fazer filmagem. Tem os estagiários depois que ficam olhando os vídeos lá e criando o simograma, né? E esse simograma ele acaba dizendo exatamente o que as pessoas fazem. Então tá lá, depois no final, você consegue olhar a eficiência daquele posto, né? Tu consegue enxergar tudo isso, e aí tu passa para o PCP. Mas aí o que acontece? O PCP vai ter uma informação real, o mais fiel possível daquilo que é a capacidade daquele posto, né? E aí sim ele consegue fazer a programação da produção, gerar resultado, né? Então, quando a gente olha para a engenharia de processos, eu diria assim que ela junto com o PCP assim, são muito mais gestão da empresa do que o próprio gestor da fábrica, né? Porque o gestor da fábrica faz o quê? Ele vai cobrar os resultados daquilo que nós, na engenharia de processo, dissemos que ela tem capacidade de fazer, né? Mas agora, quem descobriu toda aquela capacidade, toda aquela condição de fazer o que tem que se fazer, né? Foi quem filmou, quem mediu, quem ajustou, mudou e tal, não sei o quê. E aí, por trás disso, claro, não é só usar cronograma e FEMEA e tal. A gente tem que buscar algumas formas mais práticas de fazer as coisas acontecer, né? Inclusive a própria logística, né? Então, nós já estamos falando de ter a manutenção do nosso lado, o RH do nosso lado, o PCP do nosso lado, a logística do nosso lado. Isso é engenharia simultânea pura, não tem como nós pensarmos que, eu faço meu quadradinho aqui e o resto que se dane. Teu quadradinho vai bagunçar bem logo, né? Porque tu não está se entrosando. Então é assim. E aí, de tanto vivenciar essas coisas, inclusive agora a minha dissertação do mestrado vai ser em cima da engenharia simultânea, né? Eu já tenho um orientador, agora em outubro eu começo já a fazer a dissertação, e a gente vai trabalhar lá na empresa o projeto, né, para fazer criar uma metodologia um pouco mais simplificada, né, para ser mais funcional. Porque a gente tem que ter um cuidado, né? Eu sempre falo que às vezes a gente vai engessando tantas coisas que no final ninguém consegue mais controlar a documentação que existe e tal. Isso é um outro ponto assim que a gente precisa ter cuidado também, né? Eu já vi algumas situações que tinha 5, 6, 8, 10 planos de ação rolando um canto para o outro e nenhum deles terminado, né? Então, quer dizer, mesma coisa do documento do posto, né? Se a engenharia de processo vai criar um documento, tem que ter o máximo de informação visual, né? Imagens, fluxos, não muito descritivo, né? Porque isso tudo... Primeiro, o operador dificilmente vai olhar, né? Ele olha quando tem o treinamento e depois esquece.
Então, assim, a gente tem que estar amarrando tudo, olhando detalhe, controlando tudo que faz a diferença, mas também tem que cuidar para não inchar demais o negócio, porque aí daqui a pouco tem 2, 3 pessoas só cuidando do documento, né? Mas, assim, são coisas que tu vai vivendo e aprendendo, não tem outra forma de conseguir isso, né? Queria pedir em relação a você como engenheiro mesmo, né, mas não está se formando agora, né, mas tu trabalhando realmente na função, né, talvez para nós é um pouco longe de vislumbrar as atividades, enfim, o que faz. E uma das dificuldades que eu tive agora, nos últimos tempos, até conversei contigo, né, em relação ao meu estágio, é eu estar fazendo muita coisa que, na verdade, acaba depois não fazendo sentido e eu tenho que ir para outro caminho. Enfim, isso ajuda, querendo ou não, a direcionar, né? Ajuda a verificar as coisas que estão dando errado para não repetir, né? Mas como que eu posso, tipo, chegar agora, hoje, no cargo de engenheiro e não ficar só fazendo as coisas simplesmente por fazer e diretamente o que é a função? Porque acredito que muito das pessoas que estão aqui estudando e vão trabalhar na engenharia, muitas vezes elas vão chegar em algum cargo que a casa esteja esculhambada, né? Então, tu vai ter que organizar, tu vai ter que partir desde o início, criar alguma coisa, seja PCP, processo, enfim, né? Eu diria que se tu... Vamos criar um case aqui, então. Digamos que tu chegue num lugar que a casa esteja pegando fogo mesmo. Eu diria assim, o primeiro de tudo é tentar entender os recursos que tu tem lá, antes de qualquer coisa, né? O que são os teus recursos lá em termos de máquina, pessoas, e tentar, entendendo o cenário, né, tentar organizar isso, ver se as pessoas estão todas mais ou menos adequadas ou não, e depois disso, definir métodos e processos. E aí eu falo métodos e processos não só do operacional, mas do administrativo também. Assim, ó, eu passei por muitas empresas já como funcionário, como consultor, e nenhuma das empresas, nenhuma das que eu passei até hoje, tem 100% das informações no ERP. É muito mais Excel e não sei o que do que o próprio ERP. E às vezes o pessoal tem um ERP fantástico, mas não tem todos os módulos, porque não sei o que, porque não sei o que. Então, o que eu digo assim, entender os recursos que essa empresa tem, né? Porque vão dizer que ela faça um produto qualquer. Bom, isso está feito, está instalado, é aquilo que ela produz e pronto. Mas aí, como é que ela produz isso? Quais são os recursos que ela tem? Tentar olhar isso primeiro, fazer uma organização, e depois métodos e processos. E aí, quando se fala métodos e processos do operacional e do administrativo, é justamente isso. Tentar otimizar o processo produtivo e controlar as informações, porque, olha só, mais um ponto, né? Se eu tenho um método, um processo mal definido, não tenho uma definição clara das atividades, dos recursos, das demandas e tal, isso vai gerar um impacto, primeiro, no PCP, segundo, no meu estoque, meu controle de estoque, seja de produto acabado ou então de componentes, matéria-prima, tudo isso vai impactar. Porque lá no processo que as coisas acontecem, né? Se eu tenho um alto consumo de um material qualquer lá, por exemplo, desperdício de material, onde é que eu vou atacar isso? No processo, né? Porque as pessoas acabam se habituando e elas não conseguem enxergar que aquilo poderia ser feito de forma mais otimizada. Ter um controle melhor sobre aquele consumo é um hábito, as pessoas pegam o hábito, aquilo que se fala, né? A gente olhar para o recurso, verificar os métodos e processos, e a organização de métodos e processos é colocar dispositivo à prova de erros, porcaioques, o máximo que puder. Óbvio, né? Tem que ver quanto que a empresa pode investir, né? Isso pensando que tu foi contratado para resolver tudo e que eles vão bancar tudo, né? Essa seria a sequência lógica da casa, né? Aí depois, sim, quando tu faz uma organização de métodos e processos, mas assim, também,
tenham claro que dentro das empresas as coisas não acontecem dessa forma, tá? Ah, vamos fazer levantamento dos recursos. Ah, beleza. 2 meses lá, anotando, não sei o quê. Bom, agora vamos para métodos e processos. 6 meses, método. Não. 3, 4, 5 demandas ao mesmo tempo, né? Então tem que estar lá vendo os recursos, já definindo métodos e processos, já colocando o PCP do ladinho ali para entender o que está acontecendo. É um mutirão, tem que ser feito, as coisas têm que ser feitas assim, né? Esse é um diferencial que vocês precisam aplicar para vocês serem melhor vistos quando vocês tiverem, engenheiro formado, agora tem um emprego de engenheiro, epa, bota o bonezinho e vamos lá, porque as coisas têm que andar. Então, esse é um outro ponto, né? Eu tenho que levar várias frentes ao mesmo tempo, né? Vai dar trabalho, vai dar estresse, dor de cabeça? Com certeza vai. Mas, porque senão eu demoro muito tempo quando for fazer uma coisa cada vez, e quando eu chegar lá na terceira ou quarta atividade, a primeira já desandou, né? Então, eu preciso andar dessa forma. Eu diria assim, essa identificação do que são os recursos que a empresa tem, né? Porque aí, se você identifica que tem pessoas que não estão adequadas na função, o RH já vem ali, já faz o trabalho dele, a manutenção já chega ali para fazer reparo, manutenção, conservação das máquinas, de alguma coisa que você vai fazer, e aí já foram definidas atividades para as outras áreas, né? E aí vai para métodos e processos. Métodos e processos é o quê? Tirar tempos, verificar os movimentos, verificar tudo aquilo que está sendo feito, estoque intermediário, gargalo, nivelamento, balanceamento. E quem faz isso? PCP. Aí chama o PCP e diz, olha, aqui vamos calcular tal coisa, e PCP ajuda a fazer nivelamento e balanceamento. E aí a coisa começa a andar. Quando eu tenho isso organizado, eu já consigo ver se o que eu tenho em estoque é muito, se é pouco, e aí já vem o pessoal do comercial, armazém, almoxarifado, aqui se chama armazém, para cuidar do nivelamento do estoque, né? Então, eu diria assim que nesse centro nervoso ali sempre vai estar a engenharia de processo e PCP como referência, né? E aquilo que eu falei antes é verdade, e se vocês prestarem atenção, de fato isso. Quem faz toda a estratégia para as coisas acontecerem é a engenharia de processo e o PCP, não é o gestor de fábrica. O gestor só vem ali para olhar os dados e dizer que está bom ou que não está bom, né? E dar os gritos dele lá e o pessoal vai resolver. Mas quem de fato precisa estrategiar todas as ações, fazer que as coisas aconteçam dessa forma, é a engenharia de processos e eu, no meu ponto de vista, é PCP junto, né?